Olá, seja bem-vindo ao Dizendo Tudo desta terça-feira. Veja agora os destaques de hoje. O presidente do Sindicato dos Rodoviários sinaliza a nova paralisação da categoria. Então hoje eu tive que tomar uma providência junto com o jurídico, mandando os ofícios de paralisação para essas empresas por falta de pagamento. Hoje teve bazar solidário da APAI. Vereador nega acordo por emenda para arquivamento de pedido de cassação e Paulo Vitor arquiva pedido de impeachment. E as notícias direto de Brasília, tudo isso e mais, agora no Dizendo Tudo, que já está no ar. Boa noite para você, são 6h02, a gente começa a edição de hoje com greve à vista. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Marcelo Brito, divulgou um vídeo nas redes sociais hoje sinalizando para uma possível nova paralisação da categoria nos próximos dias. De acordo com ele, após o feriado prolongado, a entidade recebeu ligações de vários funcionários afirmando que não haviam recebido seus salários. O sindicalista disse que empresas, órgãos competentes, segundo ele, a situação não seja resolvida no prazo de 72 horas, motoristas e cobradores destas empresas deverão paralisar as atividades. Bem, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Aqui é Marcelo Brito, presidente de Sindicato Rodoviários, voltando de um final de semana, junto com o feriado de segunda. E por surpresa, aqui muitos funcionários ligando para o sindicato e dizendo que não recebeu seus pagamentos em devidas empresas, devidas empresas. Então hoje eu tive que tomar uma providência junto com o jurídico, mandando os ofícios de paralisação para essas empresas por falta de pagamento. Despachei também para todos os órgãos competentes, com 72 horas, para poder também vir nos ajudar e fazer esses empresários pagar o que já deve aos funcionários porque já trabalharam. Então, a um final de ano desse, as empresas ainda continuam com essa história de não pagar o salário dos rodoviários. E também tem empresa aí que não pagou ainda a primeira parcela do 10º. Então, por isso, despachei hoje alguns ofícios para essas empresas que não pagaram os rodoviários, de paralisação com 72 horas. Tomara que a justiça, tomara que o poder dos gestores venha chamar essas empresas e faça pagar também os funcionários. Muito obrigado a todos e a todas. Não seja punido, No mês passado, funcionários do Expresso 1001, Expresso Marina, suspenderam os trabalhos por 4 dias, causando transtornos em toda a Grande São Luís e pagamos muito caro por transporte alternativo. E hoje teve bazar solidário da APAI, o Daniel Amorim traz detalhes pra gente. Começou hoje, vai até a próxima sexta-feira, a edição deste ano do Bazar Solidário da APAI São Luís. Diversos produtos estarão disponíveis para a comunidade. Sobre o assunto, a gente conversa com a Cristiane Diniz, que é gestora-geral da APAI aqui de São Luís. Cristiane, explica para a gente qual a proposta desse bazar e como é que vai funcionar. Pois é, estamos em mais uma edição do Natal Solidário, nosso querido bazar, onde a gente conta com a contribuição de várias doações, desde o programa Novos Destinos da Receita Federal, bem como doações de empresas privadas, de lojistas do aeroporto, que sempre são sensíveis e são parceiros da APAI de São Luís. O objetivo principal é que a gente possa fomentar um grande projeto que a APAI de São Luís, desde o início do ano, vem procurando implementar, que é o letramento digital. A oportunidade das nossas crianças, jovens e adultos poderem interagir com tecnologias assistivas capazes de favorecer o seu desenvolvimento em todas as suas habilidades. Então, o projeto, a gente diz que ele é bastante arrojado, porque, primeiro, ele capacita os professores para lidar com essas tecnologias em sala de aula e, logicamente, atuarem como multiplicadores e, assim, a gente ter a oportunidade de tê-los plenamente incluídos. Quais são os produtos que estarão disponíveis no bazar e quais as formas de pagamento? Tem novidade, inclusive, sobre parcelamento, é isso? Sim, nós estamos parcelando, no cartão de crédito, o Pix, o colaborador da APAI também tem essa oportunidade e a gente coloca à disposição desde roupas, sapatos, brinquedos, eletrônicos, ou seja, uma exclusiva quantidade de oportunidades para que eles possam ter um acesso aqui a produtos com valores bem acessíveis e, logicamente, praticar o amor, que é ajudar um projeto de uma magnitude tão grande como é o de letramento digital. O bazar é totalmente aberto à comunidade. Quem quiser vir, como é que faz para participar?
totalmente aberto. Nós estamos aqui de 8 da manhã até às 17 horas. Inicia hoje e vai até sexta-feira, mas é importante ressaltar que a gente mantém esse tipo de atendimento durante todo o ano. Nós temos o que a gente chama de bazar e brechó permanente na instituição. Então, quem não puder estar conosco nesses dias, podem vir novamente e normalmente que a gente vai estar aqui para atender. Agradecendo a gestora-geral da APAI São Luís, a Cristiane Diniz, falando sobre a edição deste ano do Bazar Solidário da APAI, aqui da capital do Maranhão. Então o bazar vai até a próxima sexta-feira, diversos tipos de produtos, brinquedos, eletrônicos, roupas, acessórios, entre outros. Repito, até sexta-feira, na sede da APAI, que fica aqui no bairro do Outeiro da Cruz. Obrigada, Daniel Amorim, por suas informações. Bazar Solidário, então, segue. É bom participar. E agora a entrevista aqui sobre a consulta pública que está aberta já está em andamento do Tribunal de Contas da União. Para falar sobre esse assunto, Omar Segundo, ele é secretário substituto do TCU. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, então, Daniela. Dúvidas da gente. Muito obrigada. E a gente começa já numa boa noite falando sobre essa consulta pública. O que exatamente se espera, então? Já está aberta. Certo. Primeiramente, obrigado por nos receber aqui para poder falar sobre esse projeto, essa ação do tribunal. O TCU abriu uma consulta pública voltada para o cidadão, para que o cidadão ajude a escolher as fiscalizações que devem ser feitas, né? Isso faz parte da política atual, da gestão atual do tribunal, que é trazer o cidadão para que ajude a escolher qual tema que ele quer que fiscalize. Ou seja, voltado principalmente para a questão de participação cidadã e colocar o cidadão no foco como o objeto do seu trabalho. Fazer um trabalho que no final ele resulte em algum benefício direto para a população. Então, desde 19 de novembro, está aberta a consulta pública pelo site cidadão.tcu.gov.br. Nesse site você acessa, é muito fácil o acesso, você consegue escolher entre 5 grandes temas, tem temas e subtemas, né? São 5 grandes temas com 18 subtemas, tá? De diversas áreas. Então, você acessando esse site, você consegue escolher, por exemplo, um dos grandes temas, né? Assistência a populações vulneráveis. Você né? pode falar dos 5, então, para a gente ter uma noção do que é os 5 grandes temas, então, que estão disponíveis. Certo. Então, vamos lá. O primeiro é assistência a populações vulneráveis, né? Ou seja, será que aquelas pessoas que estão precisando de abrigo, elas estão sendo assistidas pelo poder público? Tá? Esse é um dos temas possíveis de serem votados. Então, assim, a ideia é que essa consulta pública ela vai resultar, no final das contas, na votação de temas importantes que o cidadão quer que o TCU fiscalize. Ou seja, o resultado disso vai ser que o TCU vai fazer um trabalho de auditoria naqueles temas mais votados, né? E, ao final das contas, vai dar um feedback, um retorno para o cidadão a respeito desse trabalho. Então, a gente tem assistência às populações vulneráveis, como o primeiro grande tema. O segundo é serviços públicos essenciais, por exemplo, a gente pensa, quando fala em essencial, saúde e educação, né? Então, um dos subtemas lá é a baixa eficiência de pequenas unidades hospitalares. Esse é um dos temas que o cidadão pode votar para que o tribunal atue, né? O terceiro é energia e conectividade. Ou seja, um dos subtemas, como exemplo, tá? Quando você entra nesse link, ele dá outras opções. Mas você, por exemplo, pode votar para que o tribunal fiscalize e coloque os olhos sobre, por exemplo, a falta de internet nas escolas, né? A energia e conectividade. Um outro subtema é segurança pública. Tem um tema que é um pouco caro e é pouco tratado, desaparecimento de pessoas, por exemplo. Então, você pode votar nesse tema ou outros para que o tribunal atue junto aos gestores federais que atuam nessas políticas e possam, assim, não só no âmbito federal, mas auxiliar os órgãos a nível estadual e municipal a executarem bem essas políticas. E, por fim, o quinto grande tema é infraestrutura, né? Se é interesse do cidadão, por exemplo, que o tribunal tenha um olhar em 2026, realize um trabalho de fiscalização voltado, por exemplo, para a questão de falta de esgoto, esgotamento sanitário, falta de água potável, é um dos temas que o cidadão pode votar. Então, agora, a ideia... é fácil ter acesso? A pessoa precisa fazer, por exemplo, um cadastro antes para poder ela começar, então, a participar? Não, Daniela, é bem simples realizar o voto. É só entrar no site cidadão.tcu.gov.br. Lá, de imediato, já vai aparecer a opção de votar. O nome da campanha é Você Escolhe, o TCU Fiscaliza. Tá? Então, você clica nessa função de votar, vai aparecer os 5 grandes temas à esquerda. Quando você clica no grande tema, vai aparecer os subtemas. Quando você clica no subtema e escolhe votar, ele vai perguntar para você se você quer relatar alguma coisa específica, alguma situação difícil que você eventualmente tenha passado em relação àquele tema.
e vai permitir que você também preencha apenas o seu nome, o seu estado e o seu e-mail para que você tenha um retorno sobre esse trabalho. Pode votar quantas vezes quiser, então? Pode. Esse acesso, então, facilitado, vocês têm a ideia exatamente de que a participação seja também mais ativa, não é isso? Exatamente. Através de qualquer site, qualquer aparelho, aparelho celular, pode ter acesso? Pode acessar pelo celular, pelo computador, qualquer aparelho que conecte a internet ao site do cidadão.tcu.gov.br, consegue acessar e votar. Então, a gente vai reforçar aqui o site que pessoas possam ter acesso, então, à consulta pública, que fica aberta até quando? Até 1º de fevereiro, tá? Então, temos essa janela aí até fevereiro para que seja feita a votação. Então, em fevereiro, o TCU vai coletar esses resultados dessa pesquisa e vai iniciar os processos de fiscalização, as auditorias durante o ano. Então, a ideia é que até o fim do ano que vem já tem os resultados desses trabalhos que estão sendo escolhidos pela população. Com tá? fiscalização em loco. Exatamente. Fiscalização em loco. Perfeito. Muito obrigada, então, por participar, trazer esses detalhes para a gente, reforçar, então, o site. cidadão.tcu.gov.br. Facinho, então. Isso. Obrigada. Obrigado, Daniela. E a seguir tem política, a polêmica do pedido de impeachment contra Eduardo Braide. Dizendo tudo de volta, são 6 horas e 16 minutos, a gente vai ao vivo, direto com Nildo Costa, em Brasília, traz informações dos bastidores do Congresso Nacional. Nildo, boa noite para você. Boa noite, Daniela Bandeira. Boa noite você que acompanha o Dizendo Tudo. Daniela, aparentemente você olha aqui aqui próximo, nós estamos na chapelaria, entrada do Congresso Nacional. Aparentemente aqui está tranquilo, né? Mas não está não, porque lá no plenário Ulisses Guimarães, nesse momento o clima é tenso. O deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, acabou de ocupar a mesa diretora da Câmara dos Deputados em um protesto contra a cassação do seu mandato. Ele já foi aprovado, essa cassação já foi aprovada lá no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e estava suspensa, né? Um acordo até que foi feito com o presidente da Câmara, Hugo Mota. E o Hugo Mota hoje pautou essa cassação para confirmar a cassação do Braga. Diretora, a sessão que discute hoje a desometria daqueles envolvidos do caso de 8 de janeiro está suspensa por determinação do presidente, até mesmo porque a mesa diretora da Câmara está ocupada. Isso daqui a pouquinho nós vamos apurar ainda mais, trazer outras informações ainda aqui dentro do Dizendo Tudo. Mudando de assunto, vamos falar de coisas boas, mais ou menos, né? Eu estou do lado aqui do presidente do Sindicato de Pescadores lá do município de Matinha, ele é vereador também lá daquele município, o Irismar, ele está aqui conosco, hein? Florismar, exatamente, Irismar, o Florismar, e do deputado federal Kleber Verde, que está em defesa, preocupado com a situação do seguro-defesa. Vários pescadores, foram mais de 35 mil carteiras de pescadores que foram suspensas, né? Então isso tem prejudicado muito essa categoria. Deputado, boa noite, bem-vindo ao Dizendo Tudo. É uma situação preocupante, né, deputado? Situação preocupante, boa noite, Daniela, boa noite a todos os nossos telespectadores. De fato, o que você disse aqui, a gente aqui com essa preocupação nossa com o seguro-defesa, o Maranhão, nós sabemos que é um dos estados que tem um maior número de registro hoje de pescadores. O TCU, inclusive, aponta irregularidades e, de fato, é preciso apurar, separar o joio do trigo, identificar quem são os legítimos pescadores, e para isso nós tivemos agora, inclusive, a oportunidade de reunir no Ministério do Trabalho. Estamos vindo de uma agenda do Ministério do Trabalho, acompanhada aqui do Florismar, que é o presidente do Sindicato dos Pescadores da cidade de Matinha, que tem muita experiência, há anos defende o pescador, sabe a importância de reconhecer e valorizar o legítimo pescador, e Matinha que tem uma referência, né? É importante ressaltar que além do pescador artesanal, nós temos também o piscicultor, ou seja, pescadores que se transformaram em empreendedores, ou seja, investiram no setor e hoje tem a sua renda não só do seguro-defesa, não só do benefício do seguro, mas enfim, do trabalho, da atividade empresarial. Então, destacando que nós precisamos, inclusive, fomentar a atividade de pesca no Maranhão, criando alternativas para o pescador. O seguro-defesa é um benefício dado ao pescador artesanal no momento que ele é proibido de trabalhar, que é no período da Piracema, para ele não cometer um crime ambiental. Então nós aqui no Congresso Nacional defendemos esse direito, e nós estamos trabalhando junto ao Ministério do Trabalho, que vai agora, passou a ele essa incumbência, inclusive já é lei,
a MP 1323 já foi editada, eu faço parte da comissão que vai ser instalada para poder debater essa comissão, essa medida provisória, para poder mudarmos ou mantermos o texto que ali está. Mas de verdade nós vamos discutir, vamos apontar inclusive sugestões, contribuições essas que o Floresmar acabou de levar para o Ministério do Trabalho, entendendo que nós precisamos, de alguma forma, separar, como eu disse, separar o legítimo pescador daqueles que fraudam o sistema, defendendo e protegendo esse direito tão importante para o trabalhador, que não só tem direito ao seguro-defeso, mas tem direito aos direitos previdenciários, como aposentadoria, mulher com 55 anos de idade, um homem com 60 anos de idade. Então nós defendemos esses direitos e estamos aqui nessa prerrogativa, né, dada pelo povo brasileiro, pelo povo do Maranhão, aqui no Congresso Nacional, para discutir junto com o governo. Então a gente está vindo do Ministério do Trabalho, o Ministério nesse momento está fazendo entrevistas no Maranhão para identificar quantos realmente são os pescadores, quem são, e apontar a partir daí um caminho do governo que possa levar a um processo de transparência, de regularidade e do pagamento desse benefício. Eu conversava com o Francisco, que atualmente é o ministro interino do Ministério do Trabalho, junto com o secretário Carlos Augusto, que vai acompanhar todo esse processo. Estamos convidando para estarem no Maranhão para debater esse tema junto com as entidades de pesca, para conversar com os pescadores, para tranquilizá-los, para dizer que sim, o legítimo pescador não será prejudicado. É isso que nós queremos, é isso que nós esperamos, e é para isso que nós estamos lutando no Congresso Nacional, para defender esse legítimo direito. E aí o Floresmar veio aqui com sugestões importantes às instituições, também nesse mesmo caminho, ou seja, defender e proteger o legítimo pescador. Presidente, um resumo daqui dessas sugestões que o senhor entregou hoje para o Ministério do Trabalho. Boa noite a todos. A gente fizemos uma pauta aqui em Brasília, porque a pesca hoje está passando por uma transformação brusca, onde às vezes o legítimo pescador está sendo penalizado por causa dessas situações de fraude, né? E a gente vê aqui exatamente, todos nós presidentes e os pescadores estão aflitos, porque há um decreto, uma lei aí que também está levando todo mundo no rolo. Eles não estão separando o joio do trigo. Então a gente teve a ideia de procurar o deputado Kleber Verde, porque ele conhece a realidade da nossa pesca, porque ele foi um dos primeiros deputados que abraçou a pesca, passou muito tempo o irmão na superintendência, e ele sabe toda a nossa realidade. É deputado da pesca, então é o deputado hoje que pode nos ajudar nesse conhecimento, e eu tive a ideia de procurar ele. De todos os deputados, eu tive a ideia de procurar para ele nos ajudar. E realmente ele ficou sensível a essa situação que está passando a pesca no nosso Brasil, no Maranhão, de suspender mais de quase 200 mil carteiras, só do Maranhão. Então nós estamos se mobilizando para tentar realmente ter direito, que o pescador não ficar penalizado. E quem fez que está errado, que não é pescador, saia da pesca, mas que as coisas equilibram. E ele abraçou, ouviu minha sugestão, achou interessante de nos ajudar. E fez uma pauta agora à tarde no Ministério do Trabalho, com o ministro interino, com toda a sua equipe do coordenador Carlos do Defeso, e foi uma reunião muito proveitosa, lá onde levamos nossas demandas, que a gente reunimos lá na Casa Civil, na vice-governadoria com os presidentes, fizemos uma pauta daquilo que a gente acha que tem que ouvir o pescador, os ministérios. E eles nos ouviram muito bem, e lá a gente entregou as nossas propostas para adequar, para não ficar prejudicado o verdadeiro pescador. Então a gente já quer agradecer, foi uma reunião de grande importância, onde eles gostaram, sim, a gente levou as sugestões, eles vão acatar aquilo que eles vejam que não vai nos prejudicar. Foi uma reunião importante e quero deixar aqui por todos os nossos presidentes, pescadores que estão hoje mesmo aqui nos grupos, eles estão achando que a pesca acabou, não acabou. Hoje tem um deputado aqui que abraçou e vai nos ajudar. Algumas coisas que vem na lei, emenda, eles vão tentar adequar com os colegas. Então eu vou sair daqui hoje de Brasília com muita esperança. Então aqui eu vim representando todos os pescadores do Maranhão junto com ele. Então, deputado, lhe agradeço e vamos continuar a luta. Ele prometeu com nós que vai agora estar junto com a gente, com o Ministério, se for possível, levar lá na ponta com o Ministério para nos atender, para ouvir os pescadores. Então era isso e agradeço de coração. Muito obrigado. Certo. Então é isso, deputado. Só, de fato, ressaltar aqui essa importância, né, desse acompanhamento do Congresso Nacional, que é a representação legítima do povo brasileiro, especialmente do povo maranhense, e a gente está aqui nessa missão de defender o direito, né, e a gente entende que dentre os quase 200 mil
carteiras de pescadores que foram canceladas, suspensas, muitos pescadores legítimos estão ali. E a gente precisa, como eu disse, encontrar uma forma de não prejudicar aquele que vive da pesca artesanal e que, portanto, precisa ser assegurado, ser assistido por esse tão importante benefício. Tá certo. Muito obrigado aqui ao deputado Kleber Verde, obrigado aqui ao Florismar, vereador e presidente do Sindicato dos Pescadores lá do município de Matinga. Eu devolvo aí com você, Daniela Bandeira, a gente continua apurando aqui os fatos e levamos qualquer informação aqui no Maranhão TV News. Obrigada, Nildo, por suas informações, ao Kleber Verde e também ao vereador. E agora a gente fala da Câmara de São Luís. Polêmica sobre o impeachment e o pedido que foi arquivado. Conflito jurídico, ainda sem conclusão, inclusive na análise jurídica, foi essa a desculpa dada pelo presidente da Casa Parlamentar, o vereador Paulo Vitor. A gente distribuiu aqui trechos do discurso realizado, em média de 10 minutos na Câmara de hoje. A gente começa então por essa defesa de Paulo Vitor em relação a esse conflito jurídico. Ainda não há pronunciamento definitivo do Judiciário sobre este tema em trânsito e julgado. Diante deste cenário, cabe à presidência fazer uma ponderação, dar início ao processo de cassação de prefeito pela não execução de uma lei que ainda está submetida a julgamento definitivo da Suprema Corte, que, no caso, é neste momento muito temerário. A abertura de um processo desta natureza, mesmo antes de decisões transitadas e julgado, pode gerar graves desestabilizações institucionais. Paulo Vitor defende que a decisão monocrática é recorrente quando o assunto é impeachment. De preceito fundamental, usada como referência em todo o Brasil, reforça que o presidente de Casa Legislativa tem um dever e o juízo inicial de admissibilidade, e pode rejeitar liminarmente denúncias que não tenham justa causa ou fundamento jurídico. Quero lembrar à população que essa postura não é inédita, absolutamente não é inédita. O Brasil inteiro funciona assim. Na Câmara dos Deputados, entre 1990 e 2018, foram representados 176 pedidos de impeachment contra o presidente da República, e só apenas 2 foram acolhidos. Todos os outros mais de 170 representações foram arquivados pela presidência da Câmara por falta de justa causa. Quanto à presidente Dilma, a agência Câmara registra 32 pedidos de impeachment, do quais 22 foram arquivados liminarmente. Em vários trechos do discurso, Paulo Vitor reforçou que não quer conflito entre instituições. Não é sobre eleição, é sobre respeito às instituições, responsabilidade com a cidade e cuidado com a segurança jurídica. Iniciar trâmites internos que venham desencadear um processo de cassação de prefeito é uma medida absolutamente extrema, muito séria, que só pode ser adotada quando existem fatos gravíssimos, claros e comprovados, o que não é o caso aqui. E mais, se a lei for considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça ou pelo próprio STF, qualquer processo dessa natureza será anulado. E o presidente Paulo Vitor arquivou o pedido de impeachment. Assim, faço o meu relato e determino o arquivamento imediato desta representação, assinado por mim, e peço que publique-se e cumpra-se na data do dia 9 de dezembro de 2025. O vereador Douglas Pinto também usou a tribuna e falou aí sobre todos já terem recebido emendas parlamentares. Ninguém retrucou. Não foi resolvido na Justiça. Ainda está em trâmite na Justiça. Por isso não tem sentido levar essa denúncia à frente. Então foi uma decisão acertada aqui do presidente da Casa, para que não reste dúvida, para que a população possa entender por que a denúncia foi arquivada. Exatamente porque a discussão ainda está na Justiça, não foi decidido lá. Então, não se tem como levar um assunto desse aqui no Parlamento se ainda não foi decidido nada na Justiça. Então, foi uma decisão muito madura tomada pelo presidente da Casa, o Paulo Vitor, em relação a esse assunto. Em relação às emendas parlamentares, eu gostaria de fazer aqui um esclarecimento, porque muitos dos senhores já receberam, sim, emenda esse ano.
né? Muitos dos senhores já receberam, sim, emenda desse ano. Pode não ter sido a totalidade, mas muitos dos senhores já receberam as emendas. E é importante a gente falar isso para a população, porque todo mundo fica achando que o prefeito não pagou emenda nenhuma. E pagou. Vocês podem até mesmo confessar isso aqui, que muitas já foram pagas. E o repórter Daniel Amorim acompanhou a sessão de hoje na Casa Parlamentar. A Câmara Municipal de São Luís, através de decisão monocrática do presidente Paulo Vitor, decidiu arquivar a denúncia que chegou à casa e que poderia culminar com a cassação do prefeito de São Luís, Eduardo Braide. O pedido de afastamento foi apresentado por um auditor fiscal aposentado. No documento, ele acusa o gestor da cidade de não cumprir a lei que reajustou seu salário de 25 para 38 mil reais e, ao mesmo tempo, de manter cortes salariais considerados injustos de servidores ativos, aposentados e pensionistas. O vereador Marquinhos disse que cassação é algo extremo, mas contestou a narrativa do prefeito da capital de que a Câmara queria cassar o seu mandato. Acredito que é um sentimento, acho que de uma boa parte, de uma grande parte dos vereadores da Câmara Municipal, que eu acho que cassação é algo muito extremo, na minha avaliação. Agora, eu defendo que o prefeito Eduardo respeite a Câmara Municipal, construa harmonia com a Câmara Municipal e não tente jogar a opinião pública contra a Câmara Municipal. Em momento algum, a Câmara, vereadores aqui entraram com pedido de impeachment dele. Pelo contrário, foram 400 servidores da Prefeitura Municipal de São Luís que se sentiram lesados, porque houve, da parte da Prefeitura, um corte de 30% no salário desses servidores e com isso eles se sentiram lesados e entraram com essa representação aqui na Câmara Municipal, pedindo à Câmara Municipal o afastamento do prefeito. O vereador Dr. Joel, líder do governo na Câmara, disse que a decisão do arquivamento foi acertada por faltar elementos para que fosse iniciado um processo de cassação. Ele entendeu, junto com a sua assessoria jurídica, junto com a Procuradoria Jurídica da Casa, que não havia elementos suficientes nem para iniciar esse processo de cassação. Como falei, é uma das medidas mais extremas, ou na verdade a medida mais extrema que nós temos em relação ao mandato eletivo. Então, a cassação, ela não pode ser um instituto banalizado, né? Então, a gente precisa realmente entender que há todo um rito, há todo um trâmite, as provas elas têm que ser robustas, né? Tem que ter direito ao contraditório, tem que saber a forma certa de entrar, inclusive, com um processo desse, e eu acho que o presidente Paulo Vitor e a mesa diretora da casa foram felizes, foram assertivos ao arquivar esse processo e não dar seguimento a ele. Lembrando que todo esse imbróglio envolvendo o salário do prefeito é porque em 2024 o Tribunal de Justiça do Estado decidiu associar os salários de algumas carreiras, como de auditores fiscais e controladores, por exemplo, ao teto máximo pago pelo município, que é exatamente o salário do prefeito, atualmente de R$ 25 mil, e não mais de magistrados da Justiça, que possibilitava eles receberem até R$ 37.500 mensais. Essas são as informações. Volto ao estúdio com você. Obrigada, Daniel. E assim a gente encerra o Dizendo Tudo de hoje. Volta amanhã, 18 horas, esperando você aí do outro lado da tela. Boa noite. Até amanhã. Tchau.